nos conhecemos, eu não tenho boa memória cronológica, mas aproximadamente no lançamento do São Paulo Sociedade Anônima. O que nos ligou inicialmente foi o São Paulo. E o interesse que eu tive pelo filme, conversas que foram fluentes e boas com Persson, e também uma certa percepção política e do cinema que coincidia, ou seja, Persson não acreditava que o cinema novo fosse assim tão revolucionário, Persson não acreditava que houvesse uma burguesia nacional tão poderosa que enfrentaria o imperialismo. Então nós tínhamos posições que nos ligavam, porém, entre quase, eu diria, um crítico e um cineasta. Não é? Agora, a ligação mesmo, ela ocorre quando eu estou em Brasília, a minha mulher e eu éramos professores da Universidade de Brasília, do curso de cinema que estava iniciando naquele momento. Por volta de, não sei exatamente, agosto, setembro, outubro, Persson vai até Brasília para me encontrar e me diz que ele está com a intenção de produzir o caso dos Irmãos Naves. Ele tinha uma reportagem da revista O Cruzeiro e que era o documento que o tinha chocado profundamente. Ele nem sabia da existência desse caso e foi em 1900, se não me engano, 49, não lembro exatamente de quando era isso, mas em todo caso o suposto assassinado reaparece em 49. E Persson então queria fazer um filme sobre uma injustiça judiciária, e ele é bem preciso nesse momento, porque ele não é um erro judiciário, é uma injustiça judiciária. E aí ele me convida para trabalhar no roteiro com ele. Pela luz que me alumia, juro, nós não merecemos esse castigo, nós não fizemos nada. Tenho vergonha de contar o que nós passamos. O Quinca e o Bastel não diziam nada, são inocentes. Eles não podiam dizer nada, aí batiam neles, pancada atrás de pancada. Tenho até vergonha de contar. Não aguento mais. O trabalho começa pela pesquisa, então precisava ir além daquele recorte da revista O Cruzeiro. Alugamos, enfim, nos emprestaram uma sala de pesquisa da Biblioteca Mário de Andrade, e eu trabalhava sem computador, obviamente, naquele momento, com um sistema de fichário, né? Até uma bela tarde em que o Persson não trabalhava nessa área de pesquisa, né? Então eu ficava sozinho. Mas um belo dia, o Persson despenca, aí me diz que ele tem uma ideia fantástica, né? E que ele queria fazer um filme sobre Icon, Roberto Carlos, e que, fazendo uma comédia com a Jovem Guarda, possibilitaria um financiamento para os Naves, supondo, evidentemente, que o filme tivesse um certo sucesso, né? E que o modelo era o primeiro filme dos Beatles. Aí, bom, fechei os jornais e tudo dos Naves e fomos trabalhar no que se chamaria SSS contra Jovem Guarda. O Persson e eu escrevemos um argumento em que a Jovem Guarda era o espírito libertador, né? Era um musical, e depois de pronto esse argumento, eu fui desenvolver o roteiro com Jô Soares. Nesse momento, o Persson se afastou e passei a trabalhar sozinho com o Jô Soares. Aí, quando tinha o material suficiente, eu deixava o Jô Soares e eu ia com Persson
para a agência que tinha, em princípio, a conta de Roberto Carlos e da Jovem Guarda, para discutir o roteiro. Né? Como o filme seria produzido pela agência, as reuniões eram feitas com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a Vanderleia e diversos diretores e secretários e assessores, etc., da agência. Né? Então, eram reuniões enormes. Né? O Persson e eu ficamos um momento sem saber o que fazer, porque não se evoluía, não se tomava decisões, nada. Né? Então, resolvemos falar com o Roberto Carlos e dizer o seguinte: olha, a gente queria ter uma reunião de roteiro com você, porque nessa balbúrdia não conseguimos decidir nada. Quer dizer, não tem nenhuma cena aprovada, mas também não tem nenhuma cena recusada. O Roberto Carlos concordou que não estávamos realmente trabalhando e resolvemos fazer o seguinte, que num sábado, num domingo, pegaríamos de carro, no carro do Persson, o Roberto Carlos e o levaríamos até o apartamento do Persson, que ficava em Santa Cecília. E chegando lá, percebemos no prédio em frente que a presença do Roberto Carlos tinha sido percebida e que todas as janelas estavam assim. Bom, tudo bem. Né? Só que daí a pouco o prédio foi invadido e subiram até a porta do apartamento do Persson. Aí muito barulho, tudo isso aí. Então não se criou um clima propício para discutir roteiro, né? Porque tudo isso é bastante agitado, tanto mais que o Roberto Carlos queria chamar a polícia. E Persson e eu não queríamos de jeito nenhum, nenhuma intervenção da polícia. Então ficamos assim até que os ruídos acabassem e lá pelas 11 horas da noite, sem termos feito nada, percebemos que o prédio tinha sido esvaziado e aí Roberto Carlos entrou rapidamente no carro e o Persson levou não sei onde. E o ponto final dessa história foi que houve um desentendimento por não sei que problema, que não tinha nada a ver com o filme, entre Roberto Carlos e a agência. E o filme, evidentemente, nisso caía o filme, não é? E o filme não foi feito. Aí voltei para a minha cela na Biblioteca Mário de Andrade e continuamos a pesquisa. Fiz uma proposta para o Persson, que era um tribunal, com juízes, advogados de defensoria e testemunha de acusação, de defesa, etc. Não é? Polícia. Não é? E que a história seria narrada à medida que os vários depoentes, sejam juízes ou questionadores, arguidores, fossem descrevendo e discutindo as situações. O Persson, essa estrutura, não disse nem sim nem não. Ele simplesmente me diz: se fizermos isto, perderemos o público. E realmente era uma estrutura muito, digamos assim, bestamente intelectualizada e que não daria um filme narrativo de maior público. E essa questão do público para Persson era fundamental. Né? Persson vinha da Itália, vinha do Centro Sperimentale di Cinema, muito ligado a Rossellini. Rossellini era uma referência, né? E, portanto, o cinema se faz para o público.